a gente fica com medo que é um bicho de sete cabeças, empreender é muito difícil, é coisa para poucos e tal. Quando você sai, você vai para o mercado e você vê muito do que tem no mercado, você vê que não é tanto bicho de sete cabeças assim. Principalmente quem tem uma carreira numa grande empresa, já pega muitos dos skills que o empreendedor às vezes tem que desenvolver. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Tony Celestino, cofundador do G4 Educação, e a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast Geração G4, onde a gente traz alguns dos nossos alunos, dos nossos membros das nossas comunidades, pessoas que já passaram por aqui, por alguns dos programas do G4, para trazer insights, para trazer conhecimento, para falar um pouco do que eles aprenderam ou do que eles já fazem, né, como empresários, para que vocês possam aprender, absorver e aplicar no negócio de vocês. E hoje a gente está aqui com um dos nossos alunos da imersão, também é membro do G4 Clube e acabou se tornando aí também um grande amigo, Fernando Fonseca, ele que é fundador e CEO da Falcon Hotéis, e tem uma história muito legal para compartilhar aqui com a gente, com muito aprendizado, passou por uma jornada aí muito interessante, diferente da que a gente está acostumado, né, de ouvir aquelas histórias, né, de empreendedor que começou a empreender, né, desde cedo e só fez isso da vida e tal. O Fernando traz uma perspectiva um pouco diferente para quem está pensando em começar a empreender, né? Mas antes de contar a história, então, Fernando, muito obrigado aí por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente, batendo esse papo. E, cara, se apresenta aí, conta um pouquinho, né, brevemente aí da sua história, até chegar no ponto onde você decidiu, né, resolveu que queria empreender, começar a empreender. Bacana, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Fico feliz de estar aqui contribuindo aí, espero que seja produtivo aí para todos. Com certeza. Bom, eu sou mineiro, sou paulista de nascimento, mas mineiro de coração, que eu cresci em BH, a família toda de lá. Desde novo, né? Que você tem um sotaque mineirinho um pouco. Pois é, foi diluindo ao longo do tempo, mas ainda dá para identificar o mineirês aqui no meio. E eu formei em engenharia de produção, falando um pouquinho sobre o meu histórico, resumidamente, depois a gente pode entrar mais no detalhe. Na UFMG, engenharia de produção. Sempre quis trabalhar com finanças, mas acabou que no final do curso eu passei no programa de trainees da Ambev, que é um dos programas mais reconhecidos aí do país, né? E aí eu entrei, trabalhei lá 4 anos quase, e foi um divisor de águas, porque você aprende muito trabalhando na Ambev, ainda mais entrando como trainee, com uma exposição grande, com uma carga técnica grande, com responsabilidades grandes. E depois disso eu trabalhei também na Líder Aviação, que é uma empresa de aviação executiva, acho que é a maior do Brasil hoje, a primeira ou a segunda maior, junto com o segundo colocado, a TAM, se não me engano. Lá em Belo Horizonte já. Eu fiz uma especialização em finanças no exterior, voltei. E depois trabalhei também na Direcional Engenharia, que é a terceira ou quarta maior empresa de construção civil do Brasil. Lá na Direcional tive meu primeiro contato com hotéis, a Direcional desenvolveu e entregou hotéis, eu fazia parte da parte financeira, eu era gerente financeiro da empresa, e eu comecei a acompanhar isso e vi uma oportunidade de mercado e aí saí para abrir primeiro uma consultoria e depois a minha empresa. Então eu acho que realmente a minha jornada ela foi um pouco diferente no que eu comecei uma jornada executiva, né? Como crescendo em posições estratégicas dentro de empresas, em segmentos diferentes, né? Ou seja, primeiro bens de consumo com a Ambev, depois serviços de aviação com a Líder Aviação e depois construção civil, que são segmentos bem diferentes entre si e, por fim, hotelaria, que ainda é um outro segmento muito mais difícil. Mas eu confesso que na época que eu fiz essa migração eu já estava olhando oportunidades para empreender, eu queria empreender mesmo, depois que voltei da minha especialização. Calma aí, então desde o começo você já estava, desde que você fez o trainee ou foi antes, quando que surgiu esse interesse em se tornar empreendedor? Legal. Empreender? Cara, olha só, até o último ano da minha faculdade eu nem pensava o que eu queria fazer de trabalho, né? Eu estava pensando em só fazer a faculdade, curtir a vida, terminar o curso e depois decidir. No final eu comecei a empolgar muito com a ideia de entrar para uma empresa, virar executivo, apesar dos meus dois pais serem empreendedores, meu pai mesmo falava, não vai empreender não, vai trabalhar para uma empresa, vai virar um diretor, vai ganhar os fringe benefits, a tranquilidade e tal. E eu meio que fui nessa. E aí, no final, eu comecei... Ele seguiu uma carreira financeira, eu pensei em fazer algo parecido,
mas quando surgiram os programas de trainee, eu entrei e o da Ambev é muito bacana, né? Eu Sim. acabei passando em alguns outros também, mas o da Ambev é muito animador o processo. Aí eu acho que já começa uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, que é criar cultura. Né? Criar legal. cultura na empresa é muito legal. Então é algo que eu trago para minha empresa hoje. Você aprendeu sobre isso lá na Ambev? Na Ambev, no desde o trainee. do processo seletivo, você já se sente diferenciado de estar participando daquele processo seletivo. Legal. Até o final, quando você, no caso, como eu fui selecionado, mais ainda. Mas trabalhar esse emocional do colaborador é algo importante. Já fica aí como uma dica para eventuais futuros empresários e até executivos também. Isso é Sim. importante para desenvolver a empresa. E isso me apaixonou. E você, nesse programa de trainee, você já foi apresentado, né, ou confrontado, digamos assim, com a cultura da Ambev desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia. Até desde antes de entrar. O processo seletivo já é um negócio bem acelerado, onde tem discussões e a entrevista final é um painel com os 5 candidatos e os 5 diretores e fica um fogo cruzado lá. Então você já vê que você vai entrar num lugar que é a competição acirrada, grande, alta performance, mais divertido e um negócio com meritocrático, né? Então, isso me animou muito, então eu entrei querendo fazer carreira. Eu queria fazer primeiro carreira na Ambev. E depois de um certo tempo lá dentro, depois de ter aprendido muito lá, eu falei, não, eu quero ver o que mais tem aí no mercado. Aí eu fui estudar fora, eu sentia que precisava desse complemento, porque eu só tinha faculdade. E eu era engenheiro, estava já na parte financeira, então fui para Londres, fiz uma especialização em finanças. Voltei, aí entrei na Líder Aviação e segui carreira, né? Fui crescendo na Líder, depois na Direcional. Só que na minha mudança, voltando do exterior, eu tive... A hora que você para olhar um pouco sobre a sua vida profissional, você começa a criar algumas perguntas. E eu fiquei pensando como seria empreender. Sim. Desde que eu voltei de fora, eu fiquei com isso na cabeça e comecei a pesquisar aqui e ali. Quando eu, de fato, mudei para Direcional e eu gostava de trabalhar lá, não era nada contra a empresa, eu falei, pô, eu gosto dessa empresa, eu gosto da função, eu estou ganhando bem, mas eu não estou satisfeito. Então tem alguma coisa errada e não é já era o bichinho empreendedor mexendo lá com você, né? Exatamente. Então eu fui ver que realmente eu queria fazer algo meu, eu queria ter minha própria empresa, definir os rumos que eu ia, né, não ter que prestar contas. Você acaba sempre, você tem que prestar contas para alguém, você mas presta você tem conta para mais gente ainda. Exatamente. Mas pelo menos ter a rédea sempre nas mãos de que caminho tomar em cada situação e tal. Sim. E criar algo próprio também. Então, isso me motivou a olhar e aí que eu acho que é legal, que a minha história é bacana, que eu não abdiquei da minha função como executivo para fazer isso. Eu estava o tempo todo buscando empresas, eu olhei de abrir uma gelateria com a minha irmã aqui em São Paulo, minha irmã que você conhece, hoje é sócia do Thales. A gente já estava olhando lá atrás, abrir uma gelateria aqui, ou uma filial de uma gelateria lá em Belo Horizonte, e eu olhei também de comprar uma gráfica que estava à venda lá na cidade. Eu comecei a olhar um monte de coisas diferentes. Oportunidades, fazendo o business plan de cada uma, fazendo a viabilidade econômica de cada uma, aí você vai se animando com isso. Eu fazia isso à noite, né? Eu terminava o meu expediente ali, umas 6, 7 horas, e começava a trabalhar até umas 8, 9, trabalhando para mim, vamos dizer assim, né? Para minha ideia de negócio. E aí acabou que no meio disso tudo, a Direcional... Que ano foi isso mais ou menos? Isso foi 2013, mais ou menos. Tá. Que aí é o que eu ia falar. Para 2014, a Direcional ia entregar hotéis para a Copa do Mundo. Começou a desenvolver em 2012 e aí eu participei desse processo, viabilidade, acompanhando como a construtora. E a Direcional ia vender as unidades, os hotéis viram um investimento para quem está comprando e a construtora sai fora e depois o hotel anda com suas próprias, uma gestão própria, né? Tem vários administradores, várias bandeiras. E eu comecei a entrar nesse mundo. Comecei a gostar, achei interessante, um mundo novo e a Direcional, depois da Copa do Mundo, ficou com muitas unidades em estoque, porque os hotéis começaram a dar um péssimo resultado, não sei se para quem sabe que depois da Copa do Mundo foi entregue muitos hotéis, foi até uma irresponsabilidade não só do setor, mas também dos órgãos que fiscalizavam, tanto que depois disso a CVM começou a acompanhar isso muito de perto, das construtoras que todas construíram muitos hotéis. Então, o parque hoteleiro ficou muito grande para pouco movimento, porque depois vem a crise econômica. Então, você aumentou a oferta e diminuiu a procura. Aí, o setor passou por uma enorme crise. Eu estava do lado de cá do proprietário, dono de unidades nos hotéis, querendo que o negócio dê resultado, cobrando, né, e entendendo um pouco mais desse mundo. Então, fiz curso, me especializei para entender, fui tomando gosto pela coisa, comecei a ver que a minha intervenção ali estava dando um resultado positivo nos hotéis, junto com as administradoras. Na parte da gestão, né? Eu cobrando como dono. Na verdade, eu não botava a mão na operação, mas eu estava ali como um dono cobrando resultados, entendendo o que estava acontecendo e tal.
Mas você era da construtora. Eu era da construtora. Perfeito. Chegou um certo momento que eu vi uma oportunidade de negócio aí, óbvio, estava com o olhar aberto para isso, né? E vi, olha, tem muita oportunidade para melhoria de gestão mesmo dos hotéis. E até empresas grandes e reconhecidas, tinham algumas falhas, vícios de gestão e coisas que eu vi que dava para fazer diferente e melhor. Então eu saí da Direcional na época e montei uma consultoria, né? Foi a Falcon Consultoria, foi meu primeiro negócio. Comecei com a consultoria, comecei com um contrato... Mas já com esse foco. Já com foco de melhorar a gestão. De hotelaria. Então, o que eu oferecia meus serviços para os proprietários, para que eles me contratassem e eu acompanhasse a gestão dos hotéis, fiscalizando, já com muitos dos conhecimentos que eu havia adquirido nesse período. E os hotéis que eu comecei a pegar a consultoria começaram a melhorar de resultado. Então, isso já deu uma certa visibilidade. Nisso surgiu uma oportunidade para eu montar uma administradora com um outro construtor, que aí a vida vai fazendo as conexões, né? A gente está ali conversando, comentando, você começa a ver umas afinidades, que é muito que tem aqui no G4. Muito. Essa conexão foi tipo as que a gente faz no G4. Você conhece uma pessoa de um outro segmento ou de um outro setor, tem o mesmo perfil, tem a mesmas características, mesmo momento profissional e as coisas acabam convergindo. Exato. Nessa época, eu conheci um ex-sócio meu, que ele tem uma consultora, né, no interior de Minas, ele estava construindo alguns hotéis, e ele queria pegar a administração dos hotéis. Só que ele não tinha expertise, não tinha tempo, e a família tem outros negócios. Ele, então, a gente se conheceu, eu iria prestar um serviço de consultoria para ele, mas a gente teve uma afinidade muito grande, uma empatia grande, e a gente acabou falando, ó, vamos montar isso juntos, vamos fazer esse negócio juntos? E aí, assim, a gente montou uma empresa para administrar esses hotéis, e aí eu, de fato, eu deixei a consultoria... Esse foi o seu segundo CNPJ? Foi o segundo CNPJ, exato. Na verdade, esse CNPJ já até existia. Eu mantive a Falcon Consultoria. Esse era um outro CNPJ, que era um CNPJ que ele já tinha criado, mas eu entrei junto nesse. Entendi. E eu fui tocando os dois negócios simultâneos. Esse negócio aqui começou a dar mais visibilidade, porque é uma responsabilidade maior, você já começa a ter que montar toda a equipe, né? Até para explicar aí para quem está nos acompanhando, entender um pouco, os hotéis no Brasil, eles viraram um negócio muito complexo, porque você tem várias partes simultâneas. Você tem, às vezes, o proprietário do prédio, ele é dono do prédio, é patrimonial, ele chama uma administradora para administrar, que vai pegar e administrar aquele negócio, cria uma empresa, a equipe é toda delas, fornecedores, etc. O imóvel não é dela, mas a administração, o negócio é. O negócio é. E entra como sócio, inclusive, com o dono do imóvel. Cria uma sociedade que vira o hotel. E aí você ainda traz uma bandeira, às vezes, que é uma terceira empresa. No caso, eu opero só com bandeiras Accor, que são a Ibis Budget, Ibis Styles, Novotel, Mercury, by Mercury. São várias, mais de 30 marcas aí, essas são as mais famosas, para botar uma franquia ali, e você tem uma série de benefícios aí, que depois eu posso falar um pouco sobre isso também, claro. Mas dá uma visibilidade maior, valoriza o empreendimento. Já traz uma padronização. Traz uma padronização, e também você, nesse formato onde você tem um condo-hotel, você pode ter vários proprietários, então às vezes não é nem um só dono do prédio inteiro, você tem um prédio com 100 apartamentos, você tem lá, sei lá, 100 donos, cada um com um, ou 90, um com dois, com três. Entendi. Mas é totalmente pulverizado e eles criam um conselho que vai fazer essa intermediação com a administradora e o franqueadora, no caso de franquias. Entendi. Então, é um modelo muito complexo, mas é um modelo que viabilizou o crescimento da rede hoteleira no Brasil, porque facilita o financiamento dos negócios. Então, essa empresa aqui começou a crescer, começou a aparecer outros hotéis de fora, que não eram hotéis daqueles iniciais que a gente havia combinado de pegar para administrar. E nesse momento a gente tomou uma decisão estratégica, eu e meu sócio, ele como tem outros negócios, ele não queria expandir. Peraí, vamos voltar um pouco aqui. Claro. Vamos lá. Volta um pouco para trás. Então, deixa eu entender, você saiu do programa de trainee, foi para líder, foi para Diagonal? Direcional. E aí, da Direcional, você resolveu empreender. Isso. Mas você saiu da Direcional? Saí. Eu comecei o primeiro contrato de consultoria, eu ainda estava na Direcional. Ah, tá. Não, então, eu acho que essa é uma dica importante para o pessoal que está assistindo. Eu recebo muito, quando eu abro minhas caixinhas de perguntas lá no Instagram, eu recebo muita pergunta do tipo, estou pensando em sair do meu emprego, começar a empreender, estou pensando em começar a empreender, como que eu faço, como que é essa transição?
que é que você dá de dica com base na sua experiência, né? Para quem está querendo... Quem está num cenário parecido com o que você estava. Legal. Ó, a minha dica é a seguinte. Primeiro você tem que ser honesto e, vamos dizer, correto com o seu empregador. Então, assim, se você tem um emprego, você tem que cumprir suas funções ali e não passar para trás, né? Porque, assim, por um momento eu fiquei com 2 atividades. Só que essa minha atividade nunca atrapalhou a minha atividade na direcional. Aliás, eu até abri isso para eles na época. Era um dos hotéis que estavam dando muito problema, era um dos hotéis que eles construíram. E eu falei, olha, tá surgindo uma oportunidade aqui, deu prestar uma consultoria por fora aqui para eles. Fui jogo aberto com eles, eles falaram que não tinha um problema, eu continuei, segui em frente e fazia isso fora do meu horário. Claro, trabalhei pra caramba durante esse tempo, porque eu trabalhava já 9, 10 horas por dia para minha empresa e ainda trabalhava mais umas 2, 3 para minha conta. Sim. Final de semana e tal. Então... Mas não foi algo que do dia pra noite você virou a chave e falou, tchau, não aqui, foi. Deixa eu começar aqui, né? Não foi, e hoje eu me repreendo por isso. Ah, é? Sim, porque eu fiquei com medo. Eu tinha o meu salário lá, que era um no, salário no, muito no bom. No começo foi uma estratégia para você não ter muito risco, mas acabou virando meio que uma bengala. Exato. Eu ganhava bem mais, porque eu estava com um salário meu de gerente, que não era um salário ruim, e mais um salário com serviço de consultoria. E em vários momentos eu falei, cara, eu tinha que largar isso aqui logo e focar nisso aqui, porque tem oportunidade e tal. E eu acho que eu demorei nesse Mas sentido. você não se arrepende de ter feito esses 2 por um tempo, você se arrepende de ter demorado de largar a mão de um. Exato. Porque então fica aí uma lição. Exato. Tem que ter coragem. Hoje eu vejo, porque todo mundo que está trabalhando para uma empresa sempre tem um medo de empreender. Porque todo mundo fala isso. Eu vejo o meu pai mesmo me falando. Meu pai era empreendedor e falando, não trabalha com isso não, é dor de cabeça. É dor de cabeça, é um risco maior, você fica pensando nas coisas, os stakes são muito maiores. É incerteza, né? É incerteza, é tudo no seu lombo, mas, cara, dá certo, entendeu? Dá certo. Se você tem a vontade, se você tem a veia, se é para acontecer, o negócio dá certo. Então, eu acho que eu na época, tinha muito medo. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu falava logo no início, eu já falava, cara, segue em frente, foca nisso. Focar só nisso. E aí eu demorei um pouco, mas eventualmente fiz essa mudança, porque daí eu peguei mais um segundo contrato. Quando eu peguei o segundo contrato, eu já estava ganhando o mesmo que eu ganhava por fora do que eu ganhava dentro. E eu já estava trabalhando muito com isso aqui, já estava ficando até cansativo. Falei, quer saber? Então agora chegou a hora, eu vou dar esse salto aqui. Eu poderia ter feito isso antes, mas fiz no momento certo, saí e comecei a focar 100% nisso. Aí isso também me abriu o meu espaço, que é outra coisa, abriu meu espaço na minha agenda, na minha cabeça, porque aí eu comecei a focar 100% nessa frente de cá. E aí, como essas coisas tendem até a conspirar para dar certo, no mês seguinte que eu larguei, eu recebi eu fiz esse primeiro contato com esse meu ex-sócio, meu futuro ex-sócio, porque na época eu ia prestar uma consultoria para ele, e aí depois a gente começou essa conversa que virou uma sociedade. Isso. E aí pula aí 1, 2 anos, eu tocando os 2 negócios, o negócio de cá com grande potencial de crescimento, ele não queria focar no crescimento, ele tem outros negócios, então ele falou, cara, eu quero manter do jeito que está, não quero mais expansão. Mas eu queria expansão e eu queria focar nisso. E esse era o meu negócio, e é o meu negócio. Então, eu combinei com ele, a gente dividiu a empresa, ele pegou alguns hotéis, eu peguei outros, ficou a administração, né, os contratos de administração, ficou alguns com eles, outros comigo. E com essa nova empresa, eu chamei ela de Falcon Hotéis, né, na sequência da Falcon Consultoria, a Falcon Hotéis. E hoje não existe mais a Falcon Consultoria? Continua, eu tenho um contrato ainda, eu mantenho, ele é até sentimental, porque foi o primeiro meu que eu consegui, então eu mantenho ele ali. Até tem oportunidade nesse canto de cá, mas hoje a administração hoteleira realmente eu acho que é a nossa veia, o nosso DNA, e é o que eu estou investindo pesado, né? Então acho que tem uma grande oportunidade. Isso para você ter noção, nessa época, foi 2017... só para fazer uma linha do tempo, então. Então, 2016 eu comecei a consultoria, eu ainda estava na direcional, fiquei 1 ano. 2017 eu saí da direcional, foquei 100% nisso e já montei a administradora em 2017. Em 2 anos a gente chegou a 8 hotéis, que eram esses que ele havia construído. Nesses outros hotéis, quando a gente dividiu, ficou 4 para ele, 4 para mim. Perfeito. Só que eu já estava negociando outros 2, então logo depois da divisão já entraram mais 2, eu fiquei com 6 hotéis. Ele também estava construindo alguns outros hotéis, ele terminou de construir. Ele ficou com 8 lá e eu fiquei com 6 de cá.
Só que aí, logo depois, já surgiram outros hotéis e passou mais um tempo. Ele mesmo virou e me ligou e falou, cara, Fernando, não estou conseguindo administrar isso aqui, não é meu foco e tal, você não quer administrar para mim? Ele deixou de ser seu sócio e virou seu cliente. Ele virou meu cliente. Aí ele Legal. me contratou, aí a empresa que ele já tinha formada contrata a Falcon, né? Então hoje a Falcon administra os hotéis que essa empresa tem o contrato. Que aí até uma complexidade adicional, que o franqueado, nesse caso, é a empresa, o CNPJ anterior, que me contrata para administrar esses hotéis onde eles têm a franquia, né? Entendi. Nesse meio tempo, aí nós não vamos nem entrar na parte da pandemia ainda, que é uma loucura, vocês podem imaginar. Mas aí vieram também os hotéis deles e hoje nós estamos com 20 hotéis na carteira aí e com outros ainda. Então mais do que dobrou, né? De 2019 para cá, mais do que dobramos. É uma empresa nova, se você parar para pensar que... Isso 2017, considerando que tivemos aí 2 anos de pandemia, né? Sim, mas a pandemia, ela não foi ruim para a gente. Ela apresentou muitos desafios. Ela foi ruim para o setor hoteleiro, mas para a questão de administração foi boa. Para os resultados foi ruim, porém... Pelos resultados que a minha empresa entregou nesse período, a gente ganhou uma visibilidade muito grande e aí dobramos de tamanho. Legal, entendi. Então, boa parte desse desempenho aí veio durante a pandemia. Foi. Tá. Aí o que acontece? Desde essa época, a gente já começou a se estabelecer no mercado como uma empresa muito eficiente e que entrega resultados acima da média. Perfeito. E eu tenho... Deixa eu... Vamos voltar um pouco de novo, claro, né? Para entender bem. Então, a Falcon Hotéis hoje é uma empresa, né, que administra o hotel. Como você explicou, né, tem a empresa ou a pessoa que é dono do imóvel, tem os sócios lá que são donos da atividade hoteleira, né, e eles te contratam para administrar o imóvel. Desculpa, para administrar a função do hotel lá no imóvel. Na verdade, eles são proprietários só do imóvel. Eles não participam em nada da gestão hoteleira. Entendi. Até porque o formato onde a gente faz essa estrutura societária é uma SCP, que é uma sociedade em conta de participação. A SCP você tem um sócio ostensivo, que é o que trabalha mesmo, é o que administra, e é o que tem todas as responsabilidades. E você tem os sócios ocultos, que é os que entregam um ativo, um patrimônio a ser administrado. Pode ser tanto no caso de hotéis, como porto, hospital, ou o que for. Você tem empresas que administram esses imóveis, especializadas naquela exploração daquela atividade comercial, na qual elas distribuem. Aí você tem uma sociedade onde no final você tem a distribuição de lucros conforme os termos da sociedade. Então eu pego a minha participação e distribuo o resto do resultado para os proprietários. Mas então todos esses hotéis que você tem na carteira, ou a maioria, né, o modelo de negócio de vocês, é sociedade nessas operações. Tá? 95%. A única exceção é o caso de arrendamento, que é um caso de locação, no qual a minha empresa arrenda o imóvel, ela loca aquele imóvel, então aquele imóvel é como se fosse propriedade minha durante o período de arrendamento. Só, na prática funciona da mesma forma, só juridicamente um é uma sociedade, o outro esse imóvel ele está arrendado para mim e eu tenho 100% de posse dele. Isso. Mas é isso, no final das contas a gente apura os resultados e distribui, eu tiro a minha parte e distribuo a dos sócios ou proprietários. Beleza. Aí deixa eu tentar puxar aqui alguns aprendizados ou, né, um aulinha aí pro nosso público, né? Por que, né, acredito que alguns outros modelos, né, dentro talvez até da própria rede da Accor, né, inclusive mandar um abraço aqui para o meu querido Paulo Mâncio, né, amigo nosso, Accor, grande parceira do G4 aí durante um bom tempo, principalmente na pandemia. Só está fazendo fazer evento no meu hotel agora. No de vocês, né? Vamos lá. Mas, então, o que é que agrega valor, digamos assim, a ter uma empresa como a sua, né, administrando, que um empresário que vai lá na Accor, abre um hotel lá, tem o próprio imóvel, abre o próprio hotel, está administrando o próprio hotel. Qual que é a diferença, né? E o que é que você pode, de repente, trazer de insights, não querendo jogar contra o seu próprio time, mas que, de repente, algum dono de hotel, de alguma pousada, de algum, né, empreendimento, né, nesse setor, possa despertar ou trazer de aprendizado? Pelo contrário, na verdade, isso é o modelo natural, é para onde está migrando a hotelaria hoje. Vários dos hotéis que tem bandeira Accor, o cara resolve construir
e um hotel só, ele fala, não, eu vou administrar mesmo, ele tem alguns outros negócios e tal. Exato. E quando o cara pega a bronca e fala, não consigo isso aqui não, toma aqui, administra pra gente. E nós conseguimos, ao entrar, a gente consegue dar um resultado muito melhor do que o hotel tinha antes. Então, por quê? O que é que vocês aplicam lá? aí a gente entra um pouco nas complexidades da hotelaria, né? Uhum. Eu sempre brinco o seguinte, se você fosse pegar um hotel 20 anos atrás e um hotel hoje, é totalmente diferente. Parece que não, mas o segmento foi revolucionado. Uhum. Antigamente você tinha aí 20, 30 anos atrás, você tinha um hotel na cidade, você tinha o cara que construiu, ele era o dono do hotel, ele era o operador do hotel, ele era o dono da marca, então era o hotel Tony, o Celestino Inn, que você construía, você administrava, você botava lá a sua bandeira, a sua marca, né? Você fazia reservas no telefone, anotava, a pessoa ia ligar para lá, a pessoa queria fazer uma reserva, ela pegava páginas amarelas, anotava, ligava e tal. E hoje em dia, isso ficou tão complexo que a cadeia ficou toda segmentada. Você não tem mais todo mundo fazendo a mesma coisa. Você tem hoje um dono, uma administradora com expertise naquilo, você tem uma franqueadora de marcas e bandeiras que tem expertise naquilo, as reservas são feitas por empresas, Booking, Expedia, Hotels.com, etc., que tem agências naquilo. O próprio sistema, os sistemas do hotel, que antes eram uma coisa mais simples, hoje são sistemas super complexos, né, de integração, então TI é uma parte forte, e ninguém consegue fazer tudo. E além disso tem que cuidar da equipe, da cultura, como você falou lá no começo, né? Que a hotelaria é muito dependente de pessoa, né? De serviço, né? Você pode ter o melhor sistema de reserva, de recepção, de tudo. Se o garçom do café da manhã lá não estiver bem treinado, pode estragar toda a experiência. Recepção, etc. A camareira esqueceu alguma coisa e estragou toda a experiência. Exato. Né? E pensa, se uma fábrica que funciona 8 horas por dia e tem um número limitado de pessoas ali dá problema, você imagina um hotel que funciona 24 horas por dia, todos os dias, com alto volume de pessoas passando o tempo inteiro lá. E aí você tem hotel, você tem restaurante, que é um outro negócio dentro do negócio hotelaria. Muitas vezes você tem estacionamento, área de eventos. Então, a sua formação como engenheiro de produção ajudou muito nisso aí? Muito. Esse é um dos nossos diferenciais. O que eu trouxe de bagagem aí? Por que a Falcon hoje é uma administradora muito eficiente? Nós não viemos da hotelaria. Nós viemos da, vamos dizer, engenharia, finanças então, já veio sem alguns dos vícios, né, do mercado, né? Totalmente. Você precisa de muitas das características do hoteleiro padrão, que é atendimento ao hóspede, serviço bem feito, a própria gestão ali da equipe, da operação, mas você precisa de uma visão de business, de negócio, de números, de método, de acompanhamento, de indicadores, de metas, de cultura, que às vezes as outras administradoras não têm. Então, essa parte da hotelaria, eu corri atrás, tive que aprender. Mas uma vez aprendendo isso, todo o resto, que é muito mais difícil de ensinar, que foi meus conhecimentos acumulados ao longo da minha carreira executiva, que fizeram essa diferença. Então, a gente entra com uma visão muito mais de número, de custos, de padronização, de centralização de atividades, ou seja, eu tenho a minha matriz lá em Belo Horizonte, que ela centraliza muito das atividades dos hotéis. Os hotéis focam só em atender os hóspedes nas atividades locais. Então, parte administrativa, burocrática, uma parte grande do financeiro, DP, contabilidade, TI, marketing. Está tudo num centro compartilhado. Planejamento estratégico, tudo na matriz da minha empresa lá em BH. Então, isso faz com que os hotéis fiquem mais enxutos de estrutura, mais padronizados de processos e com resultados melhores, né? Porque é um nível de excelência um pouco acima. Então, isso é um grande diferencial, porque, como eu falei, a cadeia ficou muito complexa, nenhuma empresa consegue fazer todas as etapas bem feitas, então todo mundo tem que focar em uma etapa. Então, por exemplo, a Accor, por ter marcas muito fortes e ser muito boa nisso, hoje ela foca muito nisso, em desenvolvimento de marcas, e é o que de fato faz uma diferença para mim. Eu sou um operador, o meu negócio é na ponta ali, é o front, administração dos hotéis, fornecedores, clientes, etc. É um conforto para mim ter marcas fortes que vão me ajudar a vender o hotel com uma diária mais alta, que eu vou ter já alguns padrões que eu posso
usar, que são padrões que são a vanguarda hoje da hotelaria, a Accor, né? Isso. É uma das maiores do mundo. E eles estão focando em desenvolver isso cada vez mais. Eles, por outro lado, também precisam de administradores profissionais, experientes, que têm essa expertise, com competência, que eles já conhecem, para eles também conseguirem expandir a rede deles de hotéis no país. Por outro lado, você tem proprietários de imóveis, de hotelaria, que precisam de administradores eficientes e marcas fortes. Então, vai tudo conectando e se juntando para você ter um empreendimento bem administrado. E é por isso até que a gente conseguiu crescer bastante nesse período, porque você não tem muito isso no mercado. Então, assim, você tem empresas que querem fazer tudo, tentam fazer tudo, mas às vezes não conseguem, aí o resultado é penalizado. Ou você tem ainda hotéis pequenos, próprios naquela característica que eu falei de 30 anos atrás, mas que não tem as tecnologias, não tem o conhecimento, não tem o perfil, a expertise que a gente tem. Então esses apanham. E nem o ganho de escala, né? Que uma grande rede traz, né? Com certeza. E me diz uma coisa, fala um pouquinho então do que é que houve na pandemia, que você falou que foi um período, né, bom, de certa maneira, para o negócio. O que é que foi que mudou? Cara, a pandemia, assim, obviamente, na vida de todo mundo, eu acho que foi um divisor de águas, né? Eu lembro que quando bateu a pandemia de fato mesmo, na verdade antes, eu vim acompanhando o desenrolar do coronavírus, e eu tive um dia muito marcante, foi quando o Trump fechou as fronteiras dos Estados Unidos. Esse dia eu lembro certinho. Eu falei, isso agora vai dar merda. Foi antes? Foi antes do Brasil, não foi? Foi antes. Isso foi do carnaval aqui. E eu falei assim, isso vai dar merda, porque ele não é um bobo, ele não é um político, ele é um empresário, ele sabe os efeitos que essa decisão vai tomar. Então, se ele está fazendo isso é porque vai realmente ter uma disrupção aí no mundo, e a gente e eu preciso me preparar, porque eu sou um dos setores que vão ser afetados, né, muito por isso. Então, a primeira coisa que a gente fez, aí entra um pouco daquela mundo Ambev, estratégia, execução. A gente fez reunião, começamos a fazer reunião online com todos os gerentes. Na época nem tinha Zoom, não tinha nada disso. A gente pegava o Skype mesmo e já botei todo mundo numa mesma reunião. Fizemos uma reunião de guerra, assim, o que nós vamos fazer agora para resolver isso? Quais são os riscos, quais são as nossas... um SWOTzinho, né? Quais são as nossas fortalezas, nossas fraquezas, oportunidade e as ameaças. Então a primeira coisa que a gente viu como ameaça era caixa, né? Ou seja, se os hotéis começarem a ficar vazios, a gente tem conta para pagar, como vai fazer? E todo hotel tem contas a receber no mercado, né? Porque agências, empresas, etc. pagam. O hóspede costuma pagar no cartão, mas esse pessoal, em 30 dias, mas esse pessoal costuma pagar com 60, 90, 100 dias, 120 dias. Então, sempre o hotel tem contas a receber no mercado. A primeira coisa que eu falei com o pessoal foi, entra em contato com todos os clientes. Antecipa o máximo. Antecipa tudo. Fala que o hotel está com um probleminha de caixa, dá 3% de desconto no principal, bota o dinheiro todo para dentro. Na época não tinha ninguém nem falando de fechar coisa, de pandemia, o pessoal achou ótimo, né? E a tomada de decisão estava com um nível mais baixo dessas empresas. Eles falaram, não, beleza, vamos fazer assim, a gente paga e tal. E aí, nesse momento, no T0, a gente já botou muito dinheiro para dentro, já deixamos hotéis com caixa mais folgado. Legal. Aí, beleza. Nesse intervalo, estourou realmente a pandemia, começou a fechar tudo. Aí nós viemos para a segunda parte do plano, que foi redução drástica de custos aí do hotel. Aí entrou uma parte de negociação com os fornecedores. Claro. Sentar com todos eles, eu até participei de algumas dessas negociações. No nível... A primeira coisa que eu fiz foi montar uma carta com o meu jurídico para todos eles, dizendo, já estão todos de aviso prévio, de acordo com a lei, né, o Código Civil. Em caso de calamidade pública, força maior, todos os contratos podem ser rescindidos sem ônus para nenhuma das partes. Então já estão todos de aviso prévio de todos os nossos contratos. Então os fornecedores já ficaram com o cabelo em pé. O segundo momento foi sentar agora para negociar. Seguinte, queremos continuar com vocês, mas para isso a gente vai ter que ter algumas condições. Primeiro, 3 meses de carência sem pagar as mensalidades. E o hotel tem muito fornecedor, né? Imagina. Você tem manutenção de elevador, você tem ar-condicionado, você tem TV a cabo, você tem internet, você tem lavanderia, você tem nutricionista, jardinagem, dedetização. Tem uma porrada que eu não estou nem lembrando, né? São 20, 30, segurança. São 20, 30, 40 fornecedores diferentes com contratos. E que a gente precisou falar, olha, nós não vamos conseguir te pagar nos próximos meses, não sabe o que vai acontecer e tal. 3 meses de carência. Ou seja, a estratégia de vocês foi, primeiro,
gerar caixa, né, antecipar, e depois fazer a proteção desse caixa. Exato. Botar o dinheiro para dentro, não sabemos quanto tempo isso ia durar. Isso. E outro lado, fechar a torneira. Fechar a torneira. Então, fechar a torneira vamos sair o mínimo possível. Já que vai cair a receita, tem que cair a despesa também. Isso. E aí, para cair a despesa, a estratégia de negociação era essa. Primeiro, mete uma notificação na turma para o pessoal tomar um susto de que está todos em aviso prévio e agora senta para conversar. E aí, vamos manter o contrato? Não vamos? Você consegue? Para manter o contrato tem 3 meses de carência e tal. Vários conseguiram, a gente conseguiu com vários. Alguns que a gente via que realmente não dava. Então, é o seguinte, então 50%, eu te pago 50% por 3 meses e você mantém a prestação do serviço durante esse período. Toparam também. Então, a gente conseguiu reduzir bastante custo com os fornecedores. Em paralelo, a gente já começou a botar o pessoal em casa. Antes mesmo deles formalizarem aquele programa do governo, que foi importantíssimo para a gente, aliás, obrigado Paulo Guedes, ajudou muito, porque os hotéis estavam vazios, eu estava rodando hotel com 3, 4 pessoas, super, todo mundo fazia tudo, o cara que serviu o café da manhã ia para a recepção, enquanto ele estava fora tinha que botar uma plaquinha ali. Eu lembro, a gente fez alguns eventos, né? Assim que flexibilizou um pouco, a gente partiu exatamente para um Mercury, né, para um Gran Mercury, e fizemos durante boa parte de 2020, né, e 2021 ainda, dentro do hotel, lá do Gran Mercury. Eu lembro que a equipe estava mega reduzida e meio que todo mundo fazia tudo, né? Sim. É isso. E aí, nesse momento, a Accor, ela foi muito bacana também porque eles flexibilizaram os padrões da marca. E a Accor, como é uma empresa francesa, grande, com muitos padrões, eles são firmes com os padrões, até porque um Ibis ele tem que ser um Ibis em qualquer lugar do mundo. Você como hóspede, entra lá e não importa se sou eu que estou administrando, a própria Accor, outra empresa. A experiência tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Né? Então, eles são muito rigorosos com os padrões. Mas nesse momento, meu amigo, você joga o pau pela janela e fala, faz o que for necessário para sobreviver. E eles acabaram até olhando para o que a gente estava fazendo para poder repetir. Vocês perderam algum hotel durante esse período? Não, nenhum. Pelo contrário, a gente começou a pandemia a gente tinha 8 hotéis, no final a gente tinha 18. Então a gente já mais do que dobrou durante a pandemia, porque vários dos hotéis que não conseguiram ter esse tempo de resposta... Não tinham essa gestão. Não tinham, às vezes muitos deles, os proprietários já estavam insatisfeitos com a administração, eles acabaram procurando outras coisas no mercado e como a gente estava passando por esse período de uma forma boa, isso acabou virando um cartão de visitas, uma chancela aí para o nosso trabalho e abriu várias portas aí durante esse período. Então, o que a gente fez foi reduzir as equipes, mudamos os processos todos dos hotéis. O que a gente pode mudar de processo? O processo tem que ficar aberto 24 horas? Agora não, vai ficar aberto até meia-noite, depois só abre às 6 da manhã. E aí uma pessoa dorme no hotel, se precisar, ligam no quarto, botam um recadinho na porta. A hora que o cara de manhã vai ter que servir o café, não sei o quê, então bota uma plaquinha da recepção, volta em 10 minutos, vai lá servir o café, o que for, e depois volta para cá. Então, cara, o que aconteceu foi que nenhum dos meus hotéis, em 2020, deu prejuízo. Todos os meus hotéis não deram prejuízo. A gente conseguiu, a receita caiu 80%, vamos dizer. A gente conseguiu reduzir os custos dos hotéis em 70%. Ele deu prejuízo durante 2, 3 meses, que foram os 3 meses mais críticos. Mas no período inteiro não deu prejuízo. Logo depois a gente já conseguiu retomar. Acabou esticando um pouco, então depois que passou esses 3 meses originais, a receita começou a subir. E aí nós chamamos os fornecedores de volta para conversar e vamos falar assim, agora é o seguinte, você está com 50% de carência, agora os próximos 3 meses eu preciso de 75%, né, ou 25% de desconto. E fizemos essa curva de volta junto com o resultado. Então foi uma aula aí de gestão de crise, né? E também de gestão de caixa, né? De gestão o que precisava ser feito para ter o resultado, né? Em 2020, no segundo semestre, a gente já estava voltando a distribuir lucro para os proprietários, né? Então, assim, enquanto tinha um monte de gente botando dinheiro nos hotéis, pedindo aportes, hotéis fechando, etc., nossos hotéis estavam abertos, sem demitir a equipe. Você tem essa estatística? Fechou muito hotel? Cara, essa estatística é difícil porque depende de cidade para cidade, mas praticamente todas as cidades onde eu opero teve hotéis fechados. Algumas tiveram vários, né? Os centros, BH, São Paulo, tem sempre aquele hotel que está na Berlinda ali, vem uma dessa, muitos hotéis viraram residencial, viraram comercial, viraram outra coisa, ou simplesmente fecharam as portas, porque eram prédios mais antigos, e isso deu uma equilibrada na curva agora na retomada. Entendi.
Mas realmente foi um período muito difícil, um período que ainda tem reflexo, né? Nas diárias caíram, né? Agora que estão começando a voltar. O movimento está voltando. O movimento está voltando, os aeroportos ainda não estão 100%, né? Os negócios mesmo não estão 100%, viagens ainda não estão 100%. Tem muita mudança também de hábito de viagem, que o pessoal antes viajava para fazer reunião, agora tem feito muita reunião online. Então, isso tudo a gente também está tendo que se adaptar. Está aprendendo. E mudou muito o business. Então, a gente, por ter essa flexibilidade, ter essa cabeça mais aberta e estar tão próximos da operação, fez com que a gente conseguisse se adaptar. E aí, ao longo do tempo, aí os hotéis começaram a dar resultado. Aí, 2021, veio a segunda onda, mas quando veio a segunda onda foi só repetir o que a gente fez na primeira. Já sabia, né? E ela veio mais leve, então a gente também conseguiu condições mais leves, de forma que hoje os nossos hotéis estão bem enxutos e estão entregando um resultado muito satisfatório acima da média de outros empreendimentos nas mesmas praças. Então, aí isso ajuda. Por isso que eu estou falando, foi um período difícil, os resultados caíram, foram ruins durante esse período, mas se você olhar relativamente falando, foi muito bom, porque foi muito acima da média do mercado. E para nós, como empresa, dobramos o número de hotéis, mais do que dobramos o número de hotéis, né? E isso tem sido bastante positivo. Fantástico. Fernando, deixa eu tentar separar um pouco aqui esse nosso bate-papo aqui em alguns aprendizados, né? Primeiro, a gente teve um aprendizado aqui de você sendo um profissional, né, e uma pessoa voltada, né, orientada, vamos dizer assim, para a carreira executiva, né, seu pai te orientando, você mesmo seguindo isso, né, fazendo o programa de trainee da Ambev, que a gente sabe que não é fácil, né, passar e nem participar, né, do programa de trainee, depois indo para outras carreiras, né, almejando, né, o crescimento como executivo, e aí você virando a chavinha, digamos assim. Não, acho que eu quero ter algo próprio, né, por uma motivação, acredito muito que seja a questão do que você já falou, né, quero criar algo, né, meu, e você deu umas dicas legais aí pro pessoal, né, que está numa situação semelhante, né, putz, é executivo, já tem sua segurança, já tem sua previsibilidade lá, mas quer empreender. Pô, começa a empreender paralelamente, combina o jogo, né, com a empresa atual, mas começa a empreender e o que eu entendi da sua fala é quanto mais cedo você largar o osso, né, daquela sua segurança que você tem, você identificou que o negócio está indo bem, está dando resultado. Quanto mais cedo você largar, mais rápido você vai conseguir, né, se empenhar lá no seu negócio e fazer ele desenvolver. Sim, e aí vai uma dica, um reforço e um incentivo. Eu acho que a gente fica com medo, que é um bicho de sete cabeças, empreender é muito difícil, é coisa para poucos e tal. Quando você sai, você vai para o mercado e você vê muito do que tem no mercado, e hoje eu acompanho, eu rodo as cidades, conheço muitos empresários, você vê que não é tanto bicho de sete cabeças assim. Principalmente quem tem uma carreira numa grande empresa, já pega muitos dos skills que o empreendedor às vezes tem que desenvolver. Exato. Então, por exemplo, um pitch comercial, como montar uma apresentação, postura mesmo, controles, Excel, sistema, isso tudo você já tem. Às vezes um empreendedor que tem aquele ímpeto, que vai atrás, que tem uma série de qualidades, ele não tem isso. E o cara às vezes não dá certo porque ele não tem isso. Então quem cresceu dentro de uma empresa e teve a chance de botar isso no dia a dia, e é bom a pessoa já ser um empreendedor dentro do só, mesmo que trabalhando para o outro, quando ele sair, ele vai ver que ele já está muito na frente, até em nível de técnico, do que outros empreendedores. Perfeito. Aí o que ele tem que fazer é achar um nicho bacana, é achar um negócio bacana, ter uma ideia diferente, ou às vezes simplesmente mais do que ter uma ideia diferente, porque também é outro mito para mim. Identificar uma dor, né? Identifica um ramo que poderia ser melhor. Isso. Por exemplo, você fez? A hotelaria. A hotelaria é um negócio que tem centenas de anos, entendeu? Eu não reinventei a hotelaria, mas eu vi que podia ser bem feito melhor. Então eu entrei naquilo ali e estamos fazendo muito melhor, muito baseado no meu histórico como executivo. Então, assim como deve ter vários setores aí que precisam de qualificação e que um pouco mais de eficiência. De eficiência, qualificação, técnica e outras características que quem está numa carreira executiva como profissional já tem e já vai trazer, e é um diferencial. Inclusive, eu uso muito essa dica também quando alguém me pergunta, né? Principalmente o pessoal mais jovem, né? Que é mais ansioso, né? Os 20 e poucos anos lá, ou até mesmo antes dos 20, vem me perguntar, putz, Tony, quero empreender, tô vendo aí sua carreira, de você, dos seus sócios, quero também empreender. Eu falo, cara, a grande maioria da galera aqui trabalhou, foi executivo em algum momento antes de fundar seu negócio.
É o meu caso, é o caso do Thales, é o caso do Nardon, não sei se é o caso do Alfredo, eu não tenho certeza, mas a grande maioria, quando você começa a observar com mais calma... Teve alguma experiência já ali, teve né? alguma experiência anterior, antes de começar Sim. a empreender. Sim, né? sim. Eu Exatamente para aprender muito disso. A gente nem sabia, quando a gente foi, né, trabalhar no mercado, que iria ser empreendedor um dia. Mas vai adquirindo esse conhecimento, vai adquirindo essas habilidades. Sim, né? sim. E já tem, de certa forma, natural nossas habilidades empreendedoras. A partir do momento que você aprende, né, essas são chamadas hard skills, né? Você aprende algumas dessas hard skills, você já tem as soft skills de alguém que é empreendedor, você une as duas coisas e fica muito mais fácil de você criar algum tipo de negócio. Foi o que aconteceu no seu caso. Exato. Né? Exato. Aí, dito isso, Fernando, a gente partiu então para falar um pouco mais sobre o seu negócio e sobre o porquê que o seu negócio tem um diferencial que na média do mercado não tem. E na sua fala, para mim, pelo menos, ficou super claro que foi a aplicação de gestão e de metodologias e, não sei se principalmente, mas muito evidente também, a questão de acompanhar os indicadores, as métricas e tomar as decisões baseadas nisso. Né? Então, acho que isso é uma baita de uma lição para não somente para quem é do setor hoteleiro e está nos assistindo, mas praticamente de qualquer tipo de negócio. É o que a gente fala, né? O que o Nardon fala bastante, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. Exato, né? exato. Então, você tem que ter métrica, você tem que ter indicador para que você possa tomar as decisões. Por exemplo, você tomou a decisão na pandemia de, como é que fala? Solicitar, de antecipar os recebíveis. Isso. Mas por quê? Porque você já tinha um indicador de que, putz, o que é que eu tenho aí de contas a receber? Uma porrada. O que eu tenho de contas a pagar? O que é que essa porrada, o que é que esse contas a receber consegue cobrir do meu tempo, né, de sobrevivência, porque minha receita vai cair. O que é que eu consigo para sobreviver? Pô, tantos meses. Isso aí compensa eu dar 3%, 5% de desconto e receber isso aí antecipado? Compensa. Então, você fez uma gestão com base em métricas. Talvez seja algo que vem muito, né, inerente à questão da engenharia. Sim. Né? Mas é uma outra dica, é um outro ensinamento aí que fica para quem está nos assistindo. Né? Você não consegue gerenciar algo se você não consegue medir os principais indicadores deles. Sim. E gestão é um negócio, é fácil de falar, mas é difícil de fazer, Sim. né? Então, assim... Por isso que existe o G4. É isso. E você aprende muito dessas soft skills aí, conversando com outros empresários. Sim. Eu tenho outros amigos empresários, amigos até executivos. E aí, o que estão fazendo? O que está acontecendo? Essa troca de experiências, você também vai absorvendo um pouco do estilo deles, né? Sem dúvida. E eu sempre gostei muito de acompanhar empresários, grandes empresários, entrevistas e tal. Então, na hora que o bicho pega, você já meio que pensa automaticamente como outras pessoas também bem sucedidas pensariam. Né? E aí envolve o que você falou, são números, são indicadores, aí é uma criatividade, versatilidade que você tem que ter de quebrar os padrões e pensar coisas fora da caixa. Você tem que trazer o seu time junto para botar isso, que o meu pessoal ficou desesperado, com os gerentes ficaram desesperados, achou que tinha sido mandado embora, e depois que você vem com umas ideias malucas do que você tem que fazer para resolver, o pessoal, isso não vai dar certo, vai dar certo, nós vamos fazer dar certo. Essa parte de pessoas também, você tem que trazer junto. Esse pacote todo que não existe fórmula, mas você pega pequenas evidências, pequenos indícios disso para todo lado que você olha, isso é o que faz uma boa gestão. Perfeito. Né? É o tipo da coisa, a gente sempre enaltece e fala muito, né, das soft skills, mas também é o tipo da coisa, não adianta, né? Não pode ser só hard skill, também não pode ser só soft skill, tem que ter esse conjunto, né, das duas coisas, né? Soft skills bem desenvolvidas e hard skills necessárias para que você possa executar, né, o que precisa ser executado. Exato. Né? Fernando, cara, prazer enorme ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito aprendizado, muita coisa legal. Realmente é uma jornada diferente, né, do que a gente está acostumado a receber aqui, mas teve muitos insights, teve muita coisa que a gente pôde aprender. Espero que vocês tenham também aprendido aí bastante com o Fernando. E antes de nos despedir, queria pedir aqui ao Fernando dar um espaço para ele dar umas últimas palavras aí, se tem algum tipo de leitura ou de fonte onde você costuma, né, trazer um pouco desse seu conhecimento, você querer compartilhar com o pessoal, e também deixar seu contato aí, suas redes, para quem quiser te seguir, te acompanhar um pouco mais aí.
Legal, bacana. Bom, novamente eu que agradeço. A minha palavra final, talvez para quem estiver assistindo aí, se você pensa em empreender, seguir em frente nesse caminho. Eu acho que o Brasil é um país cheio de oportunidades. Eu espero que, se Deus quiser, a gente esteja entrando num período muito próspero e positivo para o país. Mas se não for também, se for um período ruim, também tem oportunidades, entendeu? Então eu acho que assim, para quem é bom, tenha esse mix bom de soft e hard skills que a gente falou, pode se jogar no mercado. A minha maior dica é vá sem medo, porque dá certo. E só depende da gente. Cada vez eu vejo mais isso. Não depende de sorte, não depende do concorrente, não depende da economia, depende só das pessoas. Inclusive não depende do cenário político. Não depende do cenário político. Ajuda ou atrapalha, mas não depende. Mas se atrapalha, cria alguma oportunidade. Cria uma oportunidade, entendeu? beleza. Então, assim, eu acho que, de novo, só depende de cada um de nós. Então, esse é o primeiro ponto, minha dica. E redes sociais, o LinkedIn é Fernando Fonseca, né? Ou Falcon Hotéis. O Instagram é Nando F. Fonseca, @NandoFFonseca. E uma dica de livro já é batido, então eu vou dar uma dica bastante de um negócio que eu gosto, que eu gosto de assistir vídeos no YouTube. Né? Então, assim, eu gosto de ver muita entrevista de grandes empresários, de grandes figuras. Eu gosto muito de um programa que eu acho que foi um divisor de águas para mim, que é um formato Shark Tank. Na verdade, ele veio antes do Shark Tank, ele chama Dragon's Den. Ele tem no YouTube alguns episódios, ele é um programa britânico, né? Eu conheci quando eu estudei lá, no qual eu via os empresários ali. É um formato muito parecido com o Shark Tank, só que ele é mais técnico. Então, eles no dia a dia ali, discutindo business e estratégias de negócios, e aquilo ali realmente me marcou, e eu carrego muito disso. Então, programas como esse, ou até o próprio Shark Tank, porque isso é em inglês, mas em português o próprio Shark Tank é bem bacana, esse formato, onde você vê gente que realmente fez ali no dia a dia falando sobre negócios. Legal, isso é bacana. Por mais que não seja aplicável para o seu dia a dia, aos poucos você vai absorvendo características, pensamentos desse tipo de pessoas e incorporando isso na sua personalidade. Né? Então, eu acho que a minha maior dica para você é que procure por esse tipo de conteúdo. Perfeito. Pô, Fernando, muito obrigado de novo. Pessoal, lembrando que vocês podem seguir o G4 Podcasts, é um Instagram novo que a gente tem, exatamente para estar levando até vocês os cortes que a gente faz aqui, com os principais highlights, né? Os insights que a gente tem e que vocês podem estar acompanhando por lá toda a nossa agenda. Queria também encorajar vocês a deixar o comentário de vocês aqui pra gente. Acompanha lá no Instagram, vamos ter muitos episódios ainda pela frente. E a gente quer saber o que você gostou, o que você gostaria de ouvir aqui, se tem alguma sugestão. Então vai lá, segue a gente, comenta e fica de olho aí que em breve vamos anunciar o nosso próximo episódio. Valeu! Show de bola. Valeu.